Você está ouvindo FGCast, o podcast do portal Filmes e Games. Fala galera, Mal Franco falando aqui. E quem nunca jogou com flop disk não teve infância. Fala gente, que é Leandro Valina. Eu já fiquei 3 horas digitando um monte de código no teclado pra ouvir um barulho de uma sirene, cara. Isso pra mim era diversão, cara, na época. Isso era jogo. Luke F5 Run. Aqui era o Matos e eu já coloquei meu modem no congelador. Nossa, depois você explica isso, cara. E aqui é o Vinícius Lopes e eu odeio problemas de computador. Putz, Quem não odeia? Todos em geral. se não der pau no nosso podcast aqui, travar tudo, tá bom já. É isso aí, galera. Então a gente vai falar hoje aqui na FGCast número 7 sobre jogos de computador. Desde os primórdios, desde os mais antigos até os jogos mais recentes aí. Bom, eu acho que a gente podia começar colocando algumas regras aqui. Antes eu queria saber por que o Aaron botava o HD dele no congelador. O modem. O modem, Porque, tipo assim, naquela época de internet de escada, modem esquentava demais. Aí desconectava. Aí a gente pegava, enrolava o modem num saco plástico, colocava dentro do congelador. Puta, só Eles mudaram modems hoje. Outrix, bem vagabundo, né? A diferença é que hoje você não põe mais o modem, você põe o Xbox no congelador agora, né? Colocar no congelador da 3RL no Xbox. Pô, eu acho que a gente podia botar umas regras que são as seguintes, cara. Pra começar, MSX não é PC. Não, então eu tô saindo do podcast. Eu tô desligando. Quem só jogou MSX não vai ter muito o que agregar. A gente tem que fazer um cast específico sobre MSX. Outra coisa, arcade não é PC. Quem jogou joguinhos em fliperama também não conta, hein, galera. Vocês não queriam me convidar, é isso? Estão me tirando fora, então? É isso? Não acredito que só teve MSX na vida. Não, MSX é o MSX é aquele que tinha o jogo do esqui? Não. Right, okay, people, you have to tell me these things, all right? I've been frozen for 30 years, okay? Throw me a frickin' bone here. Need the info. Tinha o Goonies. Tem blasfêmias aqui, por favor, hein? MSX Não vai na igreja, tem não vai na igreja bilhão. perguntar quem é Jesus Cristo, né? Pelo amor de Deus. MSX é o pai de tudo, cara. A gente vai ter Claro, vai ter um cast só sobre ele. Vamos então focar hoje aqui nos PCs, certo? Eu fiz uma pequena pesquisa aqui dos primórdios dos primórdios dos primórdios. Se vocês quiserem ouvir, tiverem com paciência pra isso. Não, mas tem que ouvir agora. Vamos lá. Primeiro jogo de PC, se tem notícia. Quer dizer, não era um PC, porque o personal computer ainda não tinha sido inventado. Primeiro jogo de computador que se tem notícia, 1958. Vixe, Maria. Lembra, puta, cara. Lembra tava dessa época, chovendo, Leo? cara. Uma chuva chata. Eu lembro que acabou a luz um pouco antes, cara. Nessa época foi difícil, cara. Antes de começar a jogar esse game, eu lembro, cara. Então, Naquela época que não tinha Orkut, né? tinha um físico que ele tinha trabalhado na primeira bomba atômica. Então não era só um físico, era um físico nuclear. Era um cara. físico foda, nuclear. Pô, é um aqueles físico bombas. nuclear. Sem falar nuclear que é o bambambam do cara. Isso aí. O que ele fez? Ele pegou numa universidade lá, acho que não lembro o nome da universidade, e ele conseguiu fazer um osciloscópio, fazer ele criar 2 raquetes e uma bolinha indo pra lá e pra cá, como se fosse o bom e velho Pong. Tá? De uma forma bem mais rudimentar. Essa é a primeira vez que você tem notícia de alguém que pegou um computador em vez de trabalhar e ficou vagabundeando dentro da universidade jogando. Ô, Mal, só uma coisa. O que é um osciloscópio, não? Osciloscópio. Ah, agora eu já sei o que Ficou é. claro Desculpa, agora? eu entendi errado. Agora ficou claro. Eu ponho o link aí da Wikipedia pra você. Obrigado. Aí, o primeiro jogo realmente que foi feito com esse objetivo, 1961, Space War. Pelo menos segundo as minhas pesquisas. Já era um jogo feito só pra isso, que você jogava com as teclas A, S, D, F, G.
E controlava naves, era um jogo de 2 pessoas. Você vê, o primeiro jogo pra valer já foi multiplayer, hein? Cada um jogava em algumas teclas e eram 2 naves que você tinha que ficar girando e atirando, basicamente. Não, no mesmo teclado. No mesmo teclado, cada um com uma mãozinha. Exatamente. Devia sair cotovelada pra tudo que é lado. Vamos deixar claro, né, que teclado é individual, não rola. Não deve funcionar bem, né? Vocês querem falar das primeiras experiências de vocês, que eu acho que agora a gente já vai pra uma época que a gente era vivo, pelo menos a maioria aqui, né? Em 59 ainda não. 61, tava quase. Muito. Nossa, longe. Um pouco longe. Eu comecei, cara, eu comecei juntamente com, quer dizer, a minha primeira vez que eu mexi em computador, mal, foi na sua casa, que era aquele TK9000, é isso? TK90X. TK90X. Grande. Mas é PC, mas vamos falar só de PC hoje, né? Exatamente, TK não é PC, Lê. Não é PC aquilo, cara? Tá com... Bom, se eu falei de um osciloscópio, falei de um osciloscópio, você pode falar de um TK, eu acho que tá mais... Mas assim, pensando na era do PC mesmo, do PC consagrado pela IBM, no formato que a gente conhece hoje, o primeiro jogo que eu tenho notícia foi, o Maurício lembra, no monitor de fósforo verde, o jogo da Ford, de carro. Lembro, claro que eu joguei isso, era uma porcaria. Era o que tinha na época pra gente Não, jogar, a gente jogou Need for Speed, não tinha, cara? Porra, Lê, você avançou. Need for Speed? Nossa, você avançou 4 décadas. Não. Cara, você pegou um DeLorean e deu um salto no tempo agora, pelo amor de Deus. Confundi as franquias. Test Drive. Joguei em foto assim, o cara baixava o vidrinho assim. Não, e dava um... não. Esse é o Test Drive. Muito bom. O simulador da Ford, eu tô com ele aqui, aberto. Publicado em 87, mal. Então a gente tá seguindo a ordem certa. Foi esse em 87, o GP da Coladinha em 88. Depois em 89 saiu Indianapolis 500, The Simulation, que era sensacional esse joguinho, também viciante. Esse era o primeiro que você tinha uma série de afinações para fazer no carro. Você mexia a calibragem do pneu traseiro esquerdo em 1 libra, mexia a asa, isso aí tudo afetava o desempenho do seu carro. E esse jogo, gente, vocês vão ver aí o vídeo aí embaixo, tá? Os gráficos, claro, quadrados, como tinha que ser na época. Mas era esse já era um disquete de 3,5, pequeno. Ele já cabia um pouco mais que o disquete flop. O disquete pequeno de baixa densidade, ele cabia 720 e o de alta 1.44 mega. Falar em mega já era uma coisa. O jogo tem 1 mega, já era uma loucura. E eu acho que esse Indianapolis era num de baixa densidade e já cabia o jogo todo. E não era qualquer máquina que tinha capacidade pra rodar isso aí, não. Ele era colorido já ou ainda era em... Eu joguei no fósforo verde na minha casa e colorido na casa do Lucas, que ele tinha um monitor colorido. Eu tinha um monitor, pasmem, de 256 cores. Muito obrigado. Sensacional. Não, mas eu lembro que eu joguei muito no monitor de fósforo verde, Maurício. Cara, eu não sei se era só eu, cara. Mas você ficava jogando meia hora aquilo... Você saia e olhava pra tudo quanto é canto, você ficava vendo aquelas coisas, os traços verdes ainda, cara. Podia fazer um mal vista aquilo fodido, né, cara? Bom, Lê, eu acho que você deveria ter feito uma ressonância magnética do cérebro há uns 30 anos. Mas se você tá vivo, tá tudo bem. Ô Lucas, me lembra o nome de um jogo que você tinha que era de circo, que o cara andava na corda bamba. Circo Chapa. Fred's Big Top of Fun. Eu procurei, eu juro que eu tentei lembrar o nome desse troço, você acabou de falar, eu já esqueci. Depois você põe o link aí, tá, no post, que era sensacional esse jogo. Não é que nem o do NES, isso aí? Não, era muito anterior. Esse você tinha que trocar o disquete no meio do jogo, né? O jogo rolando, de repente pausa, insira o segundo disco. Ele, na verdade, ele cabia num disquete um pequeno de 1 mega, né? Esse jogo eu tinha, ele rodava na tela colorida, no VGA só forma pura, como foi criada, né? Depois a gente pode até falar sobre a evolução dos monitores em um post mais pra frente aí. Mas ele era uma tela de... acho que é uma definição um pouco menor do que uma TV e 256 cores. Esse jogo era assim fantástico, porque ele era muito colorido e
E era divertido, né? Era uma coisa... Pra época eu lembro que ele era muito divertido, acho que hoje já não seria tanto. E a época a gente tinha 8 anos também, né, mal? Podia ser divertido também, né? Exatamente, vamos levar isso em consideração. Não entregando a idade, a gente não é tão... tinha uns 11, 12 anos, uma vez assim. Pô, não entrega, Lucas. Bom, isso aí foi finalzinho dos anos 80, né? Aí eu lembro que em 1991, um dos jogos que eu mais joguei na minha vida até hoje, é um chamado 4D Sports Boxing. Eu vou colocar o link aí também no post. Cara, esse jogo era o primeiro jogo de boxe que você realmente tinha, que você criava o seu boxeador. Então você criava, você fazia a aparência dele, quer dizer, um quadrado de uma cor ou de outra e tal. Mas já eram polígonos tridimensionais. E já era 3D, ele chamava de 4D. Eu ainda não descobri porquê, mas esse era o nome do jogo. E era todo já tridimensional. E ele começava magrinho, aí você tinha, entre uma luta e outra, você tinha sessões de treinamento, aí você treinava o braço ficava mais forte, mais grosso. Era muito legal, cara. Eu vou colocar o link aí também pra vocês verem. E esse jogo você fazia carreira, ia lutando, começava na posição 100 do ranking até desafiar o campeão mundial. Era muito legal mesmo. Jogo de... Ô Mal, falar pro jogo de luta, de boxe, a gente jogou também aquele Double Dragon que era do arcade. Certo. Lembra? Lembro. A gente jogou no mesmo teclado, os dois jogaram no mesmo teclado. Isso, aí é pra computador. Ele veio antes? Isso aí? Não, isso aí já era, acho que já na época do NES já. Eu não sei se o Double Dragon chegou a sair pra PC. Agora um jogo... Não, saiu pra PC sim, que eu lembro que eu dividi o teclado com o Leandro pra jogar cooperativo. Era briga. E aí, se morria numa fase estúpida que tinha que pular, cara. O Double Dragon até hoje é horrível isso, né? Você não consegue pular. Então tem uma ponte, você tinha que pular, a gente não sabia qual botão de pula e ficava morrendo, perdendo as vidas, caindo no buraco, cara. Nossa, foi traumatizado, cara. Mas assim, eu vou arriscar fazer o Maurício chorar agora. Jogo de luta, Karateka. Karateka. Emocionante, cara. Por que ele destacava? O Karateka, ele era da Brother Bond Softwares, a mesma empresa que criou o Prince of Persia alguns anos atrás. Exatamente, é o pai do Prince of Persia. É o pai do Prince of Persia. O Karateka, ele era um jogo bidimensional, mas ele tinha uma coisa que era... tentava reproduzir movimentos humanos, né? O bonequinho ele não era tão congelado. Coisa que o Prince aperfeiçoou depois, né? Isso, ele era em 4 cores, né? Aquele famoso CMYK, oceano... Lucas, 4 cores na sua casa, na minha era verde. E aí você tinha uma coisa que também para computador não era muito comum, é que ter vários botões de golpe, né? Não era um só. Tinha chute alto, chute baixo, chute médio. Soco alto, soco baixo, soco médio. Isso. Mortal Kombat, quase Mortal Kombat, velho. Exatamente. Eu tinha raiva desse jogo, porque eu achava ele lento, o bonequinho andando aos passinhos. E daí você podia correr. Lento era o meu PC, né? Também. Mas daí eu corria pra chegar mais rápido, passar as fases. Só que se você chega correndo no inimigo, ele te dá um golpe. Eu lembro disso. Mudava a tela, e quando mudava a tela, ele tava logo atrás, né? Isso, e num golpe, se você viesse andando, um golpe não matava. Mas se você estivesse correndo, você tomava um golpe e você morria na hora, cara. Mas eu acho que isso era no Prince, hein? Prince of Persia. Não, era o cara. Você tinha que parar antes de uma tela e dar um passinho pra tela seguinte. Se você fosse correndo, você caía numa armadilha. Até que você morria também. Se fosse correndo no cara, o cara te dava um golpe e você morria. Agora a gente tá saindo da era jurássica dos PCs e entrando já numa geração um pouco depois, né? Skyrim, é isso? Não vamos saltar tanto. Começou? É a parte que interessa agora ou não? Tá acabando o tempo. Agora é a parte que me interessa. Mas eu acho que agora a gente vai começar a falar de jogos que vocês já devem ter ouvido falar, pelo menos. Zero e Vinícius, pelo menos eu conto com isso, cara. Vocês não ouviram falar, pelo menos assim... Deve ter uma versão nova de alguns desses jogos que vocês já jogaram. Que foi justamente aí, o Prince of Persia, que era a continuação do Karateka. Que eu não sei se vocês jogaram a versão clássica dele que saiu pra PSN, o Lucas comprou. Eles conseguiram fazer, 20 anos depois, não conseguiram fazer um jogo igual ao original. Mas dá pra ter uma ideia de como era o jogo. Não sei se vocês já viram. Eu já joguei isso aí, eu não gostava porque eu sempre morria. Difícil. Pois é, e naquela época a gente ficava correndo contra o relógio, né? Puta, e tinha uma fase miserável, você lembra disso, Lucas? Você ficava preso, caía uma porta... E a única forma de passar era ficar esperando um rato. O rato vinha, passava em cima do... Tinha uma pedra solta no chão, né?
que o rato passava em cima e abria pra você. Só que, só que nisso você tinha que ficar tipo 10 minutos parado, olhando a tela desesperado. Eu sempre desligava o computador antes, ficava puto. Aí um dia eu um ventilador atrás do computador, né? Pra não queimar o aparelho. É mais ou menos isso. Aí um dia o Lucas me contou que ficou esperando, não sei se foi o Lucas ou o irmão dele, que ficou esperando e apareceu um maldito rato e abriu a portinha. Não ficou esperando, deixaram o mico ligado, esqueceram de desligar, foram no banheiro, mijar. Ficou chorando, foi jantar, sei lá. Alguma coisa mexeu ali. É que, assim, muita gente não viveu essa época pré-internet, mas... 99% dos ouvintes desse cast não viveram essa época. Não viveram. Não existia walkthrough, ou seja, você não podia simplesmente digitar assim, Prince of Persia fase 3. Não tinha como. Não tinha. E aí você tinha que se virar. Tinha que descobrir mesmo. Leia o meu post sobre o fim dos RPGs, que eu falo um pouco sobre isso. Já tinha revista de game nessa época, já no Brasil? Tinha, mas era raro. Eu acho que as revistas de games bombavam mesmo a partir do momento do NES, né? Quando que era videogame, consoles mesmo. Pra computador. Tinha duas ou três revistas e tinha muitos jogos, então você tinha que dar uma sorte muito grande de sair uma revista pro jogo que você tinha. Mas ela não fazia um detonado, né? Elas vinham até acho que com jogos, né? Mas não, só falavam algumas fotos assim, né? Não, as que vinham com jogos, aí você já caiu naquela revista do CD-ROM. Ah, tá. Também tá muito mais pra frente. Na época do disquete, não vendia disquete em banca de jornal, não. Era difícil pra caramba. Entendi. Mas esse Prince of Persia, o primeiro, é um carinha loiro de pijamão branco? Cara branco. eu vou te falar que é um cara de cabelo verde, cara. Não sei se ele é loiro. De pijamão branco, é esse mesmo. Que aí você vai andando, você tem os movimentos perfeitos dos caras e tem que andar devagar, aí pular. Sensacional. E mudou totalmente agora na geração nova, né? Esses jogos do Prince of Persia são legais, tudo bem, mas não tem nada a ver com o antigo, né? Nada a ver. Mas eu odiava que quando ele ia começar a se mexer, ele fazia um movimento. Rodar o jogo. Já era uma vitória, já devia um troféuzinho ali. E cada jogo tinha uma configuração. Teve uma certa época lá que começou as expansões de memória, que a gente já começou a ter memória RAM expansíveis, e aí começou já com pence de 1, 2 megabytes de expansão. Megabytes, hein, gente? Não tô falando em giga, não. Não, putz, eu ia comprar um pente a mais de 2 megabytes pra colocar, abrir o micro pra colocar o pentezinho de 2 megabytes. Você tinha a memória cachê que era fixa e a memória RAM que era que você colocava os pentes lá, enfim. E os jogos, cada um funcionava de uma forma. Uns tinham um gerenciador chamado memória expandida e o outro tinha um gerenciador chamado memória estendida. E aí você tinha que fazer o alt-exec.bat e o config.c. Nossa. Tô lembrando das dificuldades, cara. Eu comprei o Nintendinho por causa disso, eu acho. Exatamente. Cara, era parte da diversão. Era punk, cara. Você ia jogar outro jogo, você tinha que reiniciar o computador e mudar todas as configurações. A minha diversão era apenas assoprar o cartucho e botar ele, cara. Era muito mais rápido. Eu tinha 5 discos de boot, assim. Pra esse jogo eu tenho um disco boot 1. Pra esse eu tinha um disco boot 2. Então ela fazia parte do jogo você conseguir fazer tudo isso. Ou seja, ligar o jogo já era um sucesso, né? Não vou nem jogar, eu já liguei ele, já tá ótimo. Já devia ter um troféu, você conseguiu carregar o jogo. Plim, já aparece o troféuzinho. Bom, um pouco mais pra frente disso, começaram os jogos Skyrim. Mais... Não, calma, Leandro, calma. Antes de sair disso, a gente tem que falar. Antes disso, teve alguns jogos também que começaram a fazer franquias de sucesso. Um dos mais clássicos é SimCity, que depois teve SimCity 2000, SimCity 3000. Nossa, mas vocês vão pular mesmo Doom e o Wolfenstein assim, na lata? É muito antes do Doom. Eu tô pra trás ainda, Vinícius. Muito pra trás, Vinícius. Não, mas eu jogava Doom no meu Windows 95 também. Não, SimCity é do DOS. SimCity é velho. SimCity 2000 ainda era do DOS, né? O SimCity era muito quadrado. A gente vai tentar procurar por posts aí de todos os jogos que a gente citar, tá? Não sei se a gente vai conseguir pôr de todos. Mas SimCity merece, porque o primeiro jogo, ele era a visão de cima mesmo, bem quadradão. 2D total. 2D total. A partir do SimCity 2000 é que o negócio elaborou. Aí eu acho que já rodava no Windows. Não, era DOS, mal. Era DOS, só que ele era um jogo difícil de rodar, porque ele tinha uma configuração que apareceu, né, na época já era de vídeo VESA, né? E aí tinha, era uma confusão para conseguir fazer
fazer funcionar o tal do adaptador VESA, mas ele era para DOS. Ele era para DOS, sim. Então o Windows realmente, quando o Windows entrou, eu lembro que eles, junto com a venda do Windows 95 e tal, eles vendiam muito aquele Flight Simulator para Windows. Eu acho que esse foi um jogo assim que já era para Windows mesmo, era da Microsoft e vendeu horrores, cara. Eu tentei jogar uma vez ou outra, mas sinceramente eu achava um saco aquilo, não sei se alguém jogou. Como o SimCity. SimCity eu não gostava. Eu só curtia o SimCity porque dava pra você destruir, né? Você colocava lá o terremoto, essas coisas, não tinha não? Sim, você podia destruir a cidade. Mas massa era os alienígenas, cara. E no SimCity, ele era assim, ele era um jogo que tinha... eu acho que ele era de 256 cores mesmo, não era de 16, não, acho que já era de 256. Mas ele tinha... O gráfico em si era bem fraco. Mas como ele tinha todas aquelas questões de era estratégia, era muito bom. Estratégico, né? E ele já tinha... E tinha um momento do jogo que ele usava a voz digitalizada, né? Que na época era uma coisa muito difícil. A gente tinha um PC Speaker que era um processamento fraco de áudio, né? Uhum. E aí quando tinha um desastre, eu vou reproduzir o que ele falava, tá? É isso mesmo. Dava pra ouvir. Perfeito, entendi tudo que você falou, Lucas. Entendi tudo. Porque a gente falava, caralho, nossa, o computador tá falando. É, sensacional. Agora todo mundo na sala pra ver, né? Vem, gente, olha que aqui, ó, vai falar. Agora o Flight Simulator que eu falei, alguém jogou ou não? Joguei Eu muito. joguei acho que pro Windows 98, que tinha a versão mais nova. Eu joguei acho que do Flight Simulator 2 ao 10. Alguém quer falar disso aí? Porque eu pulei esse jogo, nunca joguei. Eu acho que é uma aquele fase importante, cara. É aquele que fica um azul mais forte embaixo e um azul mais fraco em cima, não é isso? E o verdinho lá embaixo, que era o chão. Não podia bater no verdinho. O Flight Simulator merece um cast específico, mas sendo breve, ele mudou de um jogo bom pra um simulador real, cara. Então, hoje em dia ele não é um jogo, né? Tanto que quem tenta jogar não gosta, porque ele é um simulador. Exatamente. Pra levantar voo a 15 horas. Treinamento. Eu tive que, pra aprender a jogar, eu tive que fazer os treinamentos e demorou um tempinho. Eu parei de jogar porque eu não tinha tempo de me dedicar. Por isso, eu fui pro Afterburner, que era simples, era voar e atirar. Pronto. Bom. Você sabe que, citando um pouco, a gente falou de Prince of Persia, que é um jogo que em si ele era legal, mas ele tinha algo de revolucionário, né? E o PC tinha esses jogos que davam saltos, né? De tecnologia, de gráficos principalmente. E um que me vem à mente eram polígonos meio quadrados, assim, não era muito mais... A forma de movimento, tudo revolucionou, foi Out of This World, mal vai lembrar. Lembro, claro. Sim. Esse jogo é bom, hein, cara. Sensacional, mas eu achava que ele era de NES, cara. Saiu pro NES e Mega Drive também, mas ele veio do PC, cara. Eu acho que a minha experiência com ele maior foi no NES. Acho que é por isso. Depois veio o Flashback também, que era meio parecido, mas... Isso, Pode crer, cara. Nossa, era filminho, né, cara? A gente viu os filminhos assim, putz, era fantástico, cara. Mas era bem quadrado, né? Ah, sim. Pô, essa época aí teve jogo pra caramba, né? Já foi uma época que saiu um monte de jogo, né? Esse Flight Simulator, aí veio o X-Wing, né? Que era baseado no Star Wars. Um monte de jogo dessas naves do Star Wars. O X-Wing é bem anterior, né? Mais pra frente acabou virando o TIE Fighter, que já era um vídeo. Mas o X-Wing já era da época anterior, que a gente... Nessa época a gente falava, quantos discos é o jogo? Né? Era sempre assim, né? Quantos discos? Era 9, 8 discos, né? E nessa época que teve o que o Vinícius mencionou aí, que bombou o Wolfenstein 3D, Doom, os primeiros jogos assim de primeira pessoa, né? Não, eu lembro que o Doom eu joguei bastante, nossa. E com jogo vários hoje, códigos também, viu, Leandro? Cara. Você já começava apelando, é? O Doom é um jogo que eu não me esqueço, mas porque eu nem gostei tanto dele, sabe? Mas deu um trabalho pra fazer ele rodar, eram 4 discos. Mas tem um trabalhar com aquelas memórias. O Lucas era daquele nerd que punha o jogo pra rodar e ficava todo feliz. Tô satisfeito já. Funcionou, posso desligar o computador e dormir agora, todo alegre. Deixa rodando a demo no PC, tá ligado? E nessa época também teve o Civilization, que era um jogo de estratégia um pouco mais elaborado que o SimCity. Começou, né, que deu origem a esses jogos de estratégia de hoje que são gigantescos, né? Civilization, eu vou contar uma curiosidade. O jogo era legal, mas eu mais fuçava nos jogos do que jogava mesmo. Eu descobri que o texto do jogo, ele era um arquivo separado em TXT.
Aí você zoou o texto todo do jogo. Eu traduzi o texto. Meu Deus, isso é... 13 anos não tem nada pra fazer, os caras fazem Total, isso, né? Meus amigos, vocês não sabem Lucas. como era a vida antes da TV a cabo. Não, mas se a Xuxa era manchete, Lucas, onde você tava, cara? Você viu a Xuxa? Xuxa era, Eu vi da Xuxa, Xuxa era cara. só 1 hora por dia, cara. A gente tá falando de uma época que não tinha TV a cabo. Não dava pra alugar filme pornô fácil. Não tinha tudo na internet como tem hoje. A gente tinha que se divertir do jeito que dava, gente. Eu vou fazer Traduzindo o texto do um Civilization. comentário aqui que eu preciso fazer. Se o Mal quiser cortar depois e achar impróprio. Pessoas da nossa geração gostam de peitos, né? Muito. Porque demorava tanto pra fazer o download, a gente conseguia ver até os peitos já. É isso mesmo. Você ia baixar a foto da Cindy Crawford, ia baixando linha por linha. Sempre começava da cabeça. Quando chegava no peito, jovem, saudável, já tava pronto pra ir pra cama dormir, entendeu? Mas voltando pro assunto do Civilization, uma coisa que eu sempre gostei é que ele é uma estratégia de turno, é como se fosse xadrez, cara. Acho que isso é umas coisas que marcou mais o Civilization pra mim. Isso mesmo, e era um jogo pra passar horas e horas na frente do computador. Horas e horas na frente do PC, Virar matando. noite. Isso mesmo. Nossa, Ou matando ou fazendo aliança, né? Isso que era o massa. E tinha também o Dune, que era baseado na história clássica, né, no livro. Que também era parecido com outros dois que tinha Syndicate. Não sei se vocês vão lembrar desse, esse é de 93. Saiu um agora há pouco, serve? Não, mas é completamente diferente. Meu Deus. 93. E o XCOM, o Full Defense, que era mais ou menos isso. Você tinha que montar os seus exércitos e, né, criando, desenvolvendo. O Dune você tinha que ficar minerando pra pegar o não lembro o nome daquele material que dava o dinheiro pra você. Como é que é? Spice, exatamente. Você tinha que ficar minerando Spice pra ganhar o dinheiro pra construir seu exército, pra depois atacar os inimigos. Era por estratégia. Os MMO já são isso aí, já? Não. MMO você tem o seu personagemzinho e se mete com a galera na internet. Esses jogos no caso, é como StarCraft, que o Vinícius falou. Você monta o seu exército e vai traçando as estratégias pra ganhar os territórios, entendeu? Tô dando um parente aqui, mal. Esse Dune que você tá falando é o Dune 2. Dune 2. Eu nunca joguei um. O 1 eu joguei como Abandonware muito tempo depois. Mas o Dune 1, ele é um RPGzinho meio fraquinho, sabe? O Dune 2, ele veio como... Ele mudou completamente o modo de jogo. Criou esse jogo, esse estilo aí que você explicou. Foi revolucionário e criaram outros baseados nesse estilo. E depois teve o Dune 2000, que aí já saiu pra PlayStation, né? Esse eu não cheguei a jogar. O Dune 2000 era a mesma coisa do que o Dune 2, só que com gráficos melhores, né? Mas a história é sempre baseada... Porque o Dune é uma história, um clássico da literatura americana, né? Então sempre seguindo a linha da história lá da Duna, né? Bom, eu acho que antes da gente começar a falar dos jogos novos e tentar manter um pouco os jovens interessados nesse cast aqui, que agora só tá falando pra coroa... Não, eu acho que antes da gente falar dos jogos novos, acho que a gente tem que falar da era de point and click, né? Que são os grandes jogos da LucasArts, exatamente. Lucas, você que batizou a LucasArts, você quer começar a falar sobre o assunto? Olha, o primeiro jogo que eu lembro desse estilo foi Maniac Mansion. Maniac Mansion. Mas não foi o primeiro jogo que chamou a atenção, porque ele era, de certa forma, pedante, né? Ué, era bem paradão. O primeiro que chamou a atenção foi o Larry, né? O Larry era rei. Diesel Six Larry, né? Exatamente. Larry. Teve 7 versões, né? Ó, saiu um jogo do Larry pra PS2. Eu acabei. O jogo é um porre. Chato pra caralho. É um porre. Porre, Mas gente. você queria ver peitinho, Mas tem um monte de minigames até você conseguir ver uns peitinhos bem quadradinhos. Então, e saiu um pro PS3. Eu ainda não tive coragem de comprar, mas tá na lista. Pô, pelo amor de Deus, cara. Mas o do PC, porque outra coisa também que tem que ser dita, jogos de PC não tem esse negócio de ficar preocupado com a classificação etária, o coisa, entendeu? Público-alvo. Isso. A única limitação pra putaria era o hardware. Fazer uma camisa com isso. Exato. Então o que acontece? O Larry, ele tentava fazer uma coisa mais cartunesca, mais comédia,
Mas o objetivo do cara era um só, pegar a mulher, entendeu? Se divertir. Não, eu acho que ele até Os tinha jogos eram classificação fiscal, né? Mas Pouco não... realista. Mas isso aí só serve Classificação pra... Esse negócio de falar que o jogo é etária, pra né? adulto só serve pra chamar mais a atenção da molecada, entendeu? Sim, sim. E aí tiveram os grandes, né? O Larry, Monkey Island, que eu acho que deve ter sido um de maior sucesso de todos os tempos, que até fizeram uma versão nova aí, né? Desses de Punch and Click, eu acho que ele foi o que bombou, né? Teve 1 e 2, e agora saiu pro PS3. Antes do Monkey Island teve o Indiana Jones, né? Foi antes? Indiana Jones foi antes, uma cruzada. Indiana Jones teve 2 ou 3 jogos, não foi? Fate Indiana of... Jones teve muitos jogos. teve o Fate of Atlantis e a mas última primeiro cruzada. foi o The Last Crusade, depois teve o The Fate of Atlantis. Isso. Mas o Indiana Jones é anterior, sim. E o Indiana Jones também, gente, aquela história, não tinha walkthrough na internet. Então era muito legal isso, porque o jogo, isso fazia o jogo durar mais, né? Claro, você tinha que ter paciência, né? Era tudo de... Você tinha que tentar decifrar os quebra-cabeças, cara. Paciência e o dicionáriozinho em inglês pra português do lado, Putz, né? ajudou muito, eu aprendi muito inglês nessa época, cara. E você tinha que ficar realmente fuçando, explorando toda a tela pra tentar descobrir o que tinha que fazer pra ir avançando, cara. Isso aí tornava o jogo mais interessante. Às vezes tinha aquele pixel que fazia a diferença, aquele pixel maldito que você não via no canto da tela, cara. Se tivesse um monitor com algum pixel morto, você podia travar no jogo. Vixe! Não existia isso, né, mal? Porque os monitores eram CRT, não tinha pixel morto. Verdade. Tupão. E ter um amigo com o mesmo jogo ajudava também, porque vocês somavam esforços, né? Exatamente. Eu várias vezes ficava emperrado numa tela, no dia seguinte o Lucas falava, consegui passar, é assim. Aí a gente seguia. Sempre, né? Às vezes não, sempre, né? Sua vida toda foi assim. 90% das vezes foi assim. Ah, tá. Cara... O Lucas foi o seu YouTube, digamos assim, né? O detonado, né? Não pra tudo. Só em games. Outra coisa, lembra que no filme tinha aquela história da biblioteca que tinha os números romanos? Sim. Que você tinha que mexer nas prateleiras, os números 1, 2, 3, e o 10 era um X no chão, bem no meio da biblioteca. Você lembra dessa cena do filme, que é clássica, né? Que o Indy sobe na escada, vê o 10 no chão. Lá de cima, sim. Isso, sim. aí ele pega um negócio daquele que tá segurando a fita e quebra e descobre. Isso tinha no jogo também, cara. E eu não lembro se a gente jogou isso antes do filme. Não, a gente jogou depois. Então eu emperrei de burro ali, porque eu lembro que eu fiquei muito tempo nessa fase procurando aquele 10. Desculpa, mas eu lembro bem que esse jogo eu joguei bastante. Era diferente do filme essa parte do X. Você tinha que achar em um livro específico qual era o brick pra você quebrar. Porque dependendo era aleatório o chão que você tinha que quebrar, não era o X. Entendi. Então você tinha que abrir, dependendo da hora que você jogasse, era um livro. Você tinha que achar o livro pra saber onde você tinha que quebrar o chão. Isso também era legal, não era só saber. Ele seguia a história junto com o filme. Tinha coisas fora do filme também que era legal. Tinha uma coisa histórica, você encontrava com Hitler, tinha uma série de. Depois do Indiana Jones teve acho que os últimos que eu joguei nessa era foram Sam e Max, que saiu agora também na PSN, mas joguei pouco. E Full Throttle, que esse bombou, esse aí vendeu muito. Throttle é bom até hoje, né, cara? Era muito legal, cara, um motoqueiro. Dessa era, né? Mas antes da gente finalizar essa era, não pode, a gente falou de Manic Mansion, tem que falar de Devil the Tentacle, que foi um dos melhores também. Cara, eu achava que era a mesma coisa com um pouquinho mais de personagens, cara. Os gráficos eram muito bons e tinha aquela história de passado, presente e futuro que era muito difícil. Eu acabei também, mas era muito difícil. Esse eu não joguei muito não. E eu tinha a versão inteiramente falada dele, do Full Throttle e do Devil the Tentacle. De baixar o jogo em algum lugar quando você curtia alguma coisa. Então, baixar em 2000 não tinha essa oportunidade. Não era tão fácil, né? Nem um pouco. Então eu jogava demo mesmo. Jogava demo, muito demo. Tinha Carmageddon, tinha um CD que tinha Carmageddon. Nossa, Carmageddon, velho. Foi proibido, né? Foi proibido. No Brasil é proibido. No Brasil é proibido. Carmageddon. Ô, velho, uma coisa mais massa que tinha era atropelar a vaca e as velhas. Isso, a velha dava vezes tipo 100, era muito bom. Tinha mais ponta. E falavam mal do GTA, cara. Aí, ó. Os caras me falam GTA. Nem compara. Ô, velho, eu era criancinha, eu acho que eu tinha uns
6, 7 anos quando eu fui jogar Carmageddon, cara. Eu cresci um cara assim, totalmente normal, como vocês podem ver. Começaram os RPGs, aí dá pra dizer que a sua vida mudou a partir daí, Vinícius. Você perdeu o emprego e... E aí depois... Emprego, ele tinha 10 anos de idade. Emprego. Aí eu também joguei, eu lembro que eu joguei bastante Age of Empires 2 pela internet, de escada, era horrível. Muito lerdo, mas era divertido. Mas peraí, só rodava online esse jogo? Não, mas era legal jogar com os amigos, assim, pela internet. Entendi. Só podia jogar depois da meia-noite, né? Porque senão ia vir... Não pagava uma conta. pulso, né? Isso. Isso mesmo. É uma ligação da meia-noite até às 6 era um pulso, né, cara? Não tinha esquema assim? Exatamente. Pulso, eu só baixava as fotos da Cindy Crawford na BBS da meia-noite. A Mandic BBS. Vou falar pra vocês que eu ainda tenho pesadelo com o som da internet de escada, velho. Você ficava rezando pra conectar e não conectava. Vai começar. Quando conectava 33, vai dar vontade de bater no monitor. Nessa época do. Eu acho que mais ou menos na época do Age of Empires tinha um jogo que eu adorava. Chamava Comandos. Também dava pra jogar Nossa, esse jogo é muito bom. Mas as minhas inimigas. Eu não conheço não, cara. O que é? É de soldadinho? É de soldadinho, você tinha umas estratégias que tinham um certo grau de você tinha que fazer escondido, as missões, e dava pra jogar online. E eu me matava de rir porque eu jogava com um amigo. A gente ficava matando o outro e era sem querer. Porque era assim, era muito legal. Você tinha uma equipe, né, e cada um tinha a sua especialidade. Então o capitão ele usava faca e se escondia no chão. Tinha um cara que ele era um mergulhador, tinha um médico, sabe? Então era de exército, né, o jogo. Exército. Era uma estratégia Melhor que de soldadinho. Lembra muito o... Ai, meu Deus. SWAT 2. Lembra Desperados também, só que é um pouco mais novo Desperados. Você vê, é uma visão de terceira pessoa, você vê os bonequinhos pequenininhos, você vai clicando e eles vão indo até o lugar. E aí você vai trocando entre as suas tropas e tem que ir matando os inimigos. Conquistando o território. Mas é muito bom. Procurem esse jogo aí, pelo menos no Google, é uma imagem que é bem legal. A gente vai pôr o link aí embaixo, cara. Quem mencionar o jogo fica encarregado de passar o link pra gente pôr lá embaixo. Opa. E aí eu lembro que com 14 anos, na oitava série, eu comecei a jogar Diablo 2. Sim. E, putz, Diablo né? Não teria o que falar. Vai sair agora, né? A continuação só agora. Vai sair. Olha, eu acabei de ver aqui que o Diablo 2 foi lançado em 2000. Isso. E o Diablo 3 vai ser lançado em 2013. 2012. Eu pulei o 1 e o 2, nunca joguei, mas escuto falar muito disso aí, dos últimos 2, 3 anos que estão falando dessa continuação. E parece que é muito bom mesmo, cara. Eu vou jogar o 3 e ver como é que vai ser. Claro que eu vou jogar no Play 3, né? Mas tudo bem. Você que jogou o Baldur's Gate lá, como que era o nome? Dark Alliance. Dark Alliance é mais ou menos aquele estilo Diablo 2, né? Tem alguns recursos a mais, por ser no computador e tal. Sim, não, eu já vi muito gameplay na internet. Já parece bem legal mesmo. Uma coisa viciante você jogar assim 8, 9 horas por dia. Mas aí a gente já tá falando de jogos novos, né? Assim, que pros computadores atuais, né? Isso aí, né? Diablo 2 é de 2000, né? Então... meu computador é quase dessa época. O que mais que veio depois disso, assim? Alguma coisa que revolucionou? Agora vocês estão achando que tá tudo... Skyrim? Mais do Counter, né? Leandro tá com vício no Skyrim já, cara. O que mudou foi o Counter-Strike, que chegou e colocou um FPS, assim, que ninguém falava nada. Tinha Doom, tinha Quake, mas... multiplayer, né? O Counter-Strike não era nem um jogo, né? Era um mod, né? É um mod do Half-Life. Né? Esse Half-Life é que trouxe a tecnologia, assim, né? Diferente, né? Pra jogar um FPS mais caprichado, né? E a história de você jogar uma mão no teclado e a outra no mouse também mudou bastante o FPS, né? Você começou a ter um controle de mira que não tinha antes, né? Era muito artificial você indo de toquinho na mira e mexendo sempre em bloco, né? Quem jogou Doom sabe, né? Bom, vou dizer aqui de novo, como eu já falei, eu odeio FPS, nunca joguei essas coisas, entendeu? Você começou agora com BioShock, você vai mudar. Eu aprendi a gostar de FPS com BioShock, então, cara. Beleza, vou começar a jogar, vamos ver como é que vai ser. Agora a coisa vai ficar boa. Tem uns jogos velhos que eu acho que vale a pena mencionar, que a gente deixou um pouco no passado aqui, hein? Diz aí. Qual deles,
Cara, Duke Nukem 3D. Nossa, é verdade. Vocês acreditam que eu nunca joguei Duke Nukem, cara? Apesar de ser fã do Larry, o Duke Nukem também tinha uma coisa mais apelativa, assim. Só que como ele não saía pra consoles, né, cara, na época... Na verdade ele saiu, mas não é uma coisa que saiu só lá, tipo, meio que nos Estados Unidos. Não foi uma... Saiu pra Mega Drive, não saiu o Duke Nukem? Saiu pra Mega Drive Nossa, também. pra Mega Drive é um lixo. Eu acho que até saiu, mas não virou, entendeu? Não fez muito sucesso. Eu tô começando a jogar agora no Play 3, o Forever. É, tô jogando esse também agora. Dizem- O do Mega Drive foi feito pela Tectoy, pra você ver a qualidade, né? Putz, cara. Tinha a Tectoy Mônica fez junto, o jogo da eu- Mônica. o Chaves. Duke Nukem dando dinheiro pra Mônica tirar o vestido, tá ligado? Isso é crime, porque a Mônica pode ter 40 anos, mas é criança. Gente. Não, mas é verdade, era um FPS muito bom. Já tinha controle de mira, não tinha? Já, você Ou não? tinha que mexer naquele ponto .bat, aquele arquivo lá no setup.bat, aí você conseguia jogar com o mouse. Aí, Lucas, o Aaron também é roots, cara. Também gosta de... Eu fazia umas cagadas no ponto .bat, lá eu consegui uns milagres. Põe um espacinho a mais, o jogo não rodava mais, né, cara? Cara, tem também um pouco mais pra frente Quake, cara. Eu joguei muito Quake. É, o Quake. Especialmente o Quake Team Fortress, que era uma modificação que depois virou o famoso Team Fortress 2. Mas é mais do mesmo, né, Aaron? Oi? É mais do mesmo, né? Só muda os gráficos e vamos lá, mesma coisa, né? A jogabilidade também eu acho melhor que do Team Fortress 2, assim. Porque eu também sou velho também, né? Fazer o quê? prefiro as coisas mais velhas. É porque não era mais do mesmo, porque era naquela época, era a construção, né, do que tem hoje. Era uma novidade até, porque ele era em 3D. Tinha uns Sim, gráficos é muito verdade. melhores do que o Doom. Nossa, Hoje o que sai de FPS hoje é mais do mesmo. Mas naquela época Exatamente. não, naquela época é tudo novidade, pode crer. E aí, é aquela coisa, né, o cara levava 9 armas diferentes, você fica imaginando, o cara vai carregar 9 armas, mas tudo bem. não, uma coisa que tinha diferente no Quake do Team Fortress era aqueles trick jumps, que o pessoal corria mais rápido, isso dava um gameplay mais rápido, por isso que o pessoal começou a jogar em campeonato FPS. O que é Trick Jumps? Explica aí pra gente, cara, por favor. Trick jump são truques que você faz com o seu teclado ou com o mouse, você gira em certas posições e você consegue um movimento. Não é que o pessoal Aí- chamava de banear, não, né? Que é ficar pulando igual coelho. Tinha o bunny jump, que você ficava pulando, parecia um coelho, tá ligado? Tinha o rocket jump, que você jogava o míssel no chão e pulava, você ia mais alto. Aí tinha esses trick jumps, tudo assim, que você corria mais rápido. Você pá. atirava um míssil pra baixo e com isso você saia voando? Eu vou achar um vídeo Que de é um isso, cara? É o que jogou Coyote. isso, cara. É claro que é à vontade, mas teve um jogo... É o Fred Isso. Wong. Puta, cara, ficou muito engraçado, cara. É o coiote do Papalégua, do cara. Eu não sei se o Quake, não, Unreal é dessa época que a gente tá falando. Unreal 2000 já é por aí. de 99. 99, né? E também a diferença é que ele era muito mais rápido, né? É. Assim, incrivelmente mais rápido que todos esses jogos. Bom, se era de 99, a gente tava voltando já. Já foi, já voltou no tempo. Lembrando. É que tem Voltando um muito pouquinho. jogo. Tem Tem muito. que voltar um pouquinho, porque a gente tá esquecendo uma pessoa importante. Diga lá. Hein? Lara Croft. É, o Tomb Raider que eu falei. É que eu não gostava dela. Pera nesse aí, jogo. tinha Tomb Mas Raider. como que você não vai gostar de um jogo daquele, rapaz? Uma mulher A toda Lara quadrada Croft assim, olha. Vinícius, respeita a Lara Croft, pelo amor de Deus. Tomb Adeus. Raider, se eu não me engano, foi o primeiro pra PlayStation. É, o Tomb Raider eu conheço só no PS1 e dali pra frente console. Tinha vagabunda pra PC que rodava em Windows. Eu não lembro desse jogo em computador, cara. Não sabia nem que tinha saído. Só Não, joguei no PC, Eu Tomb sei que eu Raider. joguei porque eu tinha no PC também. Eu não tinha videogame, então eu jogava no PC, óbvio, eu acho que saiu. Eu lembro sempre da, acho que é do 2, né? Você começa a cair numa caverna e tem que matar um tigre. Eu sempre lembrava dessa É no parte. 2. É. Uma coisa que era legal do Tomb Raider que é uma ação em terceira pessoa, só que não é ação o tempo todo. Você não mata só, tipo, pessoa. Você também mata animal, que era uma coisa bastante diferente, né? É, a movimentação é outra, né, cara? É muito mais difícil, né? Até contar a morcego, você física chega a tirar é do- morcego, cara. Era uma Morcego. merda, isso sim, a movimentação. ela ficava andando de lado, passinho. Nossa, aquilo era irritante demais. Aí que tá vendo, você tava no PC, no PlayStation 1 isso aí era topo, cara. Tinha as telas de loading que demoravam um pouquinho só, né? Mas, Faz parte. tirando isso... Tô acostumado com isso. Dava tempo de ferver o café, né? É, exatamente. Então, mas o legal é isso. Parece que os jogos de PC
né, eles estão concorrendo bastante. O que sai pra PC sai pra geração atual de consoles, né? Que é o Xbox e o PlayStation. E vice-versa. Dependendo o que do sai PC... pra console também vai pro, né? A gente pode ver com o próprio os Crysis mesmo, né? Crysis 1 e 2, né? Que saiu... Começou no PC o Crysis, que tinha aquele pessoal falando que não roda, né? Que o primeiro Crysis você só rodava se você trabalhasse na NASA e jogasse no serviço, cara. Não, eu consegui rodar, não vou, mas consegui. Você conseguiu, mas não na época do lançamento, provavelmente. Falaram que um PC pra comportar aquele jogo era R$3.000 pra cima, cara. Tinha que montar um bichinho parrudo. Aí depois de alguns meses, claro, né? Aí dá conta. E o legal foi o troféuzinho que saiu no Crysis 2, o primeiro troféu que saiu no PlayStation é isso, né? Você conseguiu rodar Crysis, né? Fazendo. Tirando uma sátira do que não dava pra rodar no PC. Vamos voltar um pouquinho aí que a gente tá esquecendo os MMORPG, cara. Sim. 2006, tem o clássico World of Warcraft, que o Vinícius pode falar que ele joga. Você joga pra valer isso, Vinícius? Esse jogo é perigoso, não, cara? Não, eu parei de jogar de novo. Se curou, porque tem altas histórias desse jogo de nego que simplesmente... Nossa, os japoneses jogando esse jogo, os caras mijam no balde debaixo do PC, cara. Os caras entram numa neura, cara, entram num outro mundo e esquecem da vida, cara. Eu joguei 3 anos de WoW, mas eu não vou mais voltar a jogar, por enquanto. Você parava pra fazer um xixizinho, né? Quando ele terminou de jogar, ele parecia o Gandalf, tá ligado? Barbão branco, todo acabado. Não, aqui é um jogo realmente legal, mas o melhor era que eu jogava com o pessoal pelo Skype, isso que era mais divertido. O jogo sozinho fica meio enjoativo. Eu acho que os MMORPG que mais marcaram mesmo foi o WoW e o mais antigo que é o EverQuest, que eu não cheguei a jogar. O EverQuest ele era muito bom, e aí surgiu uma porrada, assim, acho que foi em 2005, surgiu o Ragnarok, que tem até hoje. Esse é brasileiro? É esse que é brasileiro? Não, ele não é brasileiro. Tem um que era no Brasil, não era? Todo em português, só tinha brasileiro jogando aquela porra. Não, então, o que acontece? O Ragnarok, quando ele saiu, fizeram um servidor brasileiro. Então a galera jogava do Brasil. Mas ele é coreano, a maioria desses MMO são coreanos. O que é um MMO? Massive Multiplayer Online, aí é MMORPG, né? Então Role Playing Game. É um joguinho pra você conhecer pessoas, Lucas. Entendi. É um joguinho pra pessoas que não têm vida. Pra você conhecer avatares. Igual Second Life. Quem já brincou com esse negócio? Meu Deus, que porcaria, velho. Tô comprando WoW com Second Life, cara. Second Life eu me atrevi a fazer uma incursão nessa brincadeira de algumas semanas, mas realmente... Eu não consegui. Vocês chegaram equivalente ao Life do PlayStation, né? A Home, né? Virou um pouco mais. As empresas brasileiras investiram, construíram Centraba lá, tinha loja da TAM lá dentro, tinha uma agência do Bradesco, tinha um monte de empresa. Muita gente colocou dinheiro, colocou muita grana. Ganharam, mas, pô, muita gente deve ter jogado dinheiro fora nisso aí. Aquela história, cara. Tem uma chinesa que ficou milionária, dizem, naquele negócio e tal, mas acho que tem muita lenda também nessa história, né? Eu acho que MMO tem que ser um programa à parte, cara, porque dá muita coisa pra falar. Com certeza. É bom a gente falar que eles existem, que eles aconteceram por aí, em 2004, 2005. Vou fazer uma pergunta, o que é Minecraft? Minecraft. Eu sei que começou há muitos anos atrás e até hoje... Não é tantos assim. Não, foi pro DOS também, não foi não? Não. Ele tem gráfico de DOS. É porque você vê os gráficos ruins e você acha que o jogo é velho, mas não é não. Então é isso. Cara, hoje em dia gráfico velho é moda. O Minecraft, olha, foi lançado em 2009, não é tanto assim. Mas aqui é um jogo onde você cava e constrói. Melhor definição de Minecraft que eu já vi até hoje. É um jogo onde você cava. Cava um e Lego constrói, virtual, né? É verdade, né? O nome de inglês. É um Lego igual aquele virtual. de Dinamina, o de Dinamina de Ouro do Odyssey. De mina de ouro. Piada tão velha que ninguém entendeu. A gente põe um link aí embaixo e eu coloco umas risadinhas no cast pra aparecer depois. Que funcionou. É um É Lego igual aquele virtual. de Dinamina, o de Dinamina de Ouro do Odyssey. Começou? Que mais aí, gente, dos novos jogos?
É que tem muito jogo, então acho que dá pra... Não tem como falar assim. Dá pra eu acho que a gente falar tem que falar mais dos que vocês realmente tiveram experiência mais. Eu acho que aí a gente já entra na era do GTA, hein, cara. Isso, Do GTA. GTA do mais de PlayStation 2, assim, ficaram mais famosos. O pessoal jogava bastante em Lan House, era o Vice City. Mas em Isso. PC? Pra PC também. É, ele começou no PC, né? Era um jogo de roubar carros e você via de cima a tela. Aham. Horrível, né, cara? Eu vi esse daí, era horrível, cara. Não, o 2 é muito bom. Eu até prefiro jogar o 2 do que o 3. Quem foi pelo 3, cara, já não consegue voltar, né? Pegar essa Não, com certeza. Fica muito diferente, cara. É porque aí a gente vai entrar num gênero de jogos, né, que é o sandbox. Sim, então. Então, mas tem muito sandbox pra PC, cara? Além do Tem. GTA? Acho Diz que aí. Aí vocês já vão começar a falar dos jogos que foram lançados pra consoles e que acabam saindo também pra PC. Aquilo que o Leandro falou, que uma coisa mistura com a outra. Mas jogos exclusivos de PC de sandbox acho que não tem, né? Ah, tem, hein? Syncopter. Syncopter? Pra Era um sandbox. Pra Syncopter. mim, pelo nome, parece um jogo de simulação de helicóptero. Era da Maxis. É isso mesmo? É. Mas e aí? Você resgatava a pessoa, você dispersava população quando tinha acidentes. Você fazia esse tipo de coisa mesmo. Mas é sandbox isso ou você tinha as missões? Era um sandbox. Você tinha uma cidade aberta, você tinha vários helicópteros, você podia percorrer, ia acontecendo as coisas, você passava a missão. Uhum. Era basicamente isso. Mas você podia não fazer nada, só ficar voando? Você podia pegar, tipo, aqueles helicópteros Apache e destruir prédio, carro. Sandbox total, então. Era esse jogo que você podia comprar um joystick que era tipo um cockpit pra você poder... Não é o manche do Flight Simulator, não. Era um cockpit mesmo, com 300 botões pra você poder ficar brincando de dirigir o helicóptero. Eu não lembro, cara, porque eu joguei esse jogo, ele era demo. Ah, tá. A revista do CD-ROM, né, cara? Foda, né? Limitou a experiência em vários jogos, né? É que naquela época também os jogos eram caros, né? Hoje em dia você vê aquela promoção, os jogos, você vai num Carrefour, no Aço da Vida, você vê aquelas bacias, né? Aquelas cestões grandes, com uma porrada de jogo a R$9,90, né? Se você for num torrent da vida, você vai ver muito mais que isso, hein? Sim. Não, mas, por exemplo, quando saiu Neverwinter Nights, que é de RPG, custava R$120. E ficou isso por muito tempo. Hoje você vai numa banca de jornal, tá vendendo os 3, o CD, mais expansão, tudo por 15. Então, né, você fala... Não, hoje os jogos de PC estão os mesmos jogos estão bem mais baratos do que os de console, né? Você vê lançamentos que saíram aí, o próprio Batman, porra, não lembro qual que eu vi, não sei se é uma loja virtual, e daí aparece lá, a partir de 69, 79. Você fala, puta, legal, daí você vai ver o do PlayStation, do Xbox, do PlayStation tá bem mais caro, e o PC tá bem mais barato, né? Mas aí você compra a mídia ou você só compra o direito ao download do jogo? Que aí faz uma diferença no preço, entendeu? Faz. Eu uso Steam, cara, eu sempre compro o jogo em promoção. Sim, Aí minha biblioteca tá cheia de game original aqui, cara. Cara, a distribuição online vai tornar um pouco mais barato. Você vai precisar investir em HD, né, cara? Mas a venda dos jogos em si vai ser mais barato. E a Steam, eu nunca vi isso, mas pelo pessoal fala, Steam é uma coisa que a própria live do Xbox e a PSN tá longe de chegar, né, cara? Porque com certeza. Jogos ali e uns preços, assim, imbatíveis, né? A grande pegada do Steam é que tem as promoções. Então eles já têm contrato com uma porrada de empresa. A empresa lança no Steam, aí dá um tempo, de repente a quarta mágica, eles vão lá e colocam o preço menos 50%, menos 30%. Então vende demais. Fica absurdo de bons preços. Mas eu não sei, né? Porque geralmente assim, um preço é meio tabelado. Jogo pra PC novo, R$99. Jogo pra console, R$200. Que dói, cara. Então, pra comprar uma caixinha, um CD custa R$101. Então agora eu vou jogar uma pergunta aqui pra mesa. Tem algum jogo de PC que vale 200 pau? Vocês pagariam 200 pau pra comprar? Skyrim, eu pagaria. Eu pagaria em Diablo 3 a edição de colecionador, cara. O que tem na edição de colecionador? Tem uma de firula. Uma caixinha bonitinha. As estatuetinhas. Ou vem com action figure, aí vale, hein? Só pra torrar o dinheirinho. Olha, saiu recentemente Mass Effect 3, vale muito R$200. E que eu vou jogar assim que meu PC novo chegar, quinta-feira.
E aí eu vou ficar um mês sem falar com vocês, eu volto pra análise. Tá brincando. Estamos ansiosos pela análise desse jogo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu falei, mas eu não joguei ainda, cara. Alguém aqui jogou Skyrim? Eu parei nas 90 horas, não dá mais. Você jogou É só, bom, né? só 90 horas, cara? Só. Pô, Então, você só arranhou a superfície do jogo. Cara, eu joguei 35 horas, só que é do Oblivion. Nossa, o Oblivion Eu também tenho, é eu tenho muito Oblivion legal, pro cara. PS3, eu devo ter jogado umas 8 horas no máximo também, mas só passeando, completamente perdido pela... O Oblivion eu cheguei a zerar, só que tem Caraca. muita coisa faltando, tá ligado? Mas pra Tem zerar muito- são pelo menos 60 horas de jogo, não? Não. É nada? É porque Código assim, não. Ah, Não. o cara trapaceando. é que Ah, é tava que- muito chato, cara. Tava muito chato. É porque tanto no Oblivion quanto no Skyrim, você tem uma quest principal. Se você fizer só ela, o jogo ele acaba muito rápido. rápido, o legal disso, que o pessoal faz isso, né? Fazer as Mas- missões secundárias, Mas se né, você cara? fizer só a quest principal, você não consegue a experiência suficiente pra poder matar os chefões, não é assim? Não, É, consegue. Você tem que fazer o side quest pra poder pegar o XP, pra poder evoluir. Então, na pra ter verdade não, chance. porque o jogo ele se adapta com o seu nível. Então se você tiver no nível 1 e for matar o chefão, e considerar for direto assim pra ele vai estar mais ou menos no nível baixo pra você. Ah, isso é sacanagem. Não devia ser assim, cara. Não devia ser É. assim. Não, você até faz algumas secundárias, acredito eu, mas não precisa fazer todas, assim, entendeu? Você não precisa... É, Não, se então, fizer todas, vai platinar o mais de jogo. 100 horas de jogo fácil. Exatamente. no Oblivion você pode fazer direto, não tem problema. Eu já joguei só a quest principal. Na verdade, a primeira vez que eu joguei foi só a principal. E você completa. Agora, no Skyrim, eles fizeram algo diferente. Eles colocaram quests secundárias na quest principal, então você é meio que obrigado a realizar algumas delas. Pra você explorar um pouco mais, ou ficar mais viciado. E você jogou 90 horas e parou por quê? Uma porque meu PC quebrou, é por isso que eu... Ou porque ficou Cê- um pouco de tempo ligado. Torrou o processador de ficar Eu não tantas horas sei o que ligado. aconteceu. Você esqueceu de falar que você jogou 90 horas direto, é isso? Não falei. Não joguei que 90 horas direto. Mas é que eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se foi a placa de vídeo, memória. Eu sei que o meu PC ele há 4 anos, então já tá bem antigo. E outro porque, sei lá, como eu coloquei no meu post, tinha muito bug. E tava ficando cansado já de jogar. Você chega lá na frente e aí dá pau, Isso. entendeu? Mas Mas já não saíram as atualizações, né, cara? Se você baixar todas, hoje em dia o jogo tá muito mais suave, né? Ou não? Ainda tem bugs graves. Eu não sei porque eu não baixei a atualização e joguei depois que ela saiu, né? É, o que eu ouvi é que eles realmente, Mexendo. pra fazer um jogo tão grande, sai mesmo com bug, não tem jeito. Mesmo É, não, com não versão beta, lambda, ômega, qualquer coisa. Sai com bug e depois eles soltam as atualizações à medida que quanto mais pessoas vão jogando, mais bugs vão ser descobertos. É claro. Então, e eu sei que hoje, se você comprar o do PS3, você vai passar as primeiras 20 horas de jogo atualizando. Que deve ter muito download pra fazer. Mas o jogo já tá suave, já tá rodando sem muita coisa assim. Tem uns bugzinhos, mas nada que vai deixar você passando raiva, entendeu? Então, o pessoal gosta de meter o pau na Bethesda, falar, conheço a Bethesda, sempre tem bug, mas Pô, pô, olha o que os os caras caras fazem. passaram 4 anos fazendo um É. jogo desse. É. Um puta mundo enorme. Quanto maior for o jogo, maior vai ser o número de bugs, não tem como. É inevitável isso, né? Então, a questão que me incomodava não é nem o bug, sei lá, de ele pegar um machado invisível, ou você atravessar uma porta. Não, o problema É. são paredes invisíveis. Você tá andando de repente, pá, não tem pra onde ir. Bate no Não, parede Trava e você, fica. trava o personagem. Mas você consegue dar a volta, sei lá, e só você consegue passar. O que me fez parar é que meus bugs eram com as quests. Eu não conseguia completar, então eu não conseguia avançar no jogo. Travava mesmo, né? Travei, tanto que eu coloquei, né? Eu tinha um mago, eu tava jogando com um mago no level 35. E aí eu dei um pau lá que não dava o pra level fazer mais nada. 35 travou, cara, você ficou perdido. cara. Vinícius, aí eu tenho que Ele perguntar. fica puto, cara. Você me desculpe, mas eu tenho que perguntar. Você tem certeza que o bug era no jogo ou você que emperrou? Não, eu tenho certeza que era no jogo, porque Porque você foi atrás de tudo que é como walkthrough nós na estamos internet.
quando nós estamos em 2012, eu dei uma de tab Google, comecei a procurar e vi que isso estava acontecendo e que não tinha solução ainda. Por isso que eu falei, então... Solução é começar de novo. Aí é complicado. Cara, acho que vai chegar a época que o pessoal vai começar a cobrar pacote de atualização, cara. Porque o pessoal quer ganhar dinheiro em cima de tudo. Não, mas lançar um jogo com bug e cobrar pelo conceito é sacanagem. Skyrim faz, né, cara? Mas é pior que... metade, né? Eles lançam com metade e falam, fase extra, né? Exatamente. Aí você começa a ver, já fico puto. Você compra jogo aí, cara, e de repente, uma semana depois já tem DLC sendo vendido. Não, mas cara. aí a gente tá falando de DLC. Aí a pessoa que pode falar melhor disso é o nosso amigo Aaron, que tem até nome de DLC. Né? Nossa! Que você compra o jogo e logo depois você tem que comprar um add-on pra esse jogo. Cara, pra falar a verdade, eu só comprei 2 DLC na minha vida, que foi do Alien vs Predador. Aí tudo bem, mas aí você tá comprando uma expansão pro jogo. A sacanagem é o jogo tá com bug e os caras não fariam isso. Nem a Microsoft faz isso. É só a Apple que não tem coração. Mas o que era uma prática antes era eles lançarem um jogo meio que bugado, aí o pessoal compra e com esse dinheiro eles continuam pagando e aí conserta o jogo. Se eu não me engano, o Witcher foi assim. Eu não sei se era o Witcher ou se era algum outro, mas é uma grande sacanagem você fazer assim, isso. Acaba o dinheiro, eles precisam começar a vender pra terminar o jogo, é isso? Tipo isso, você faz o... Não é que acaba o dinheiro, né? Você faz um planejamento e fala, eu consigo terminar o jogo em dezembro. Só que ele não vai estar perfeito, ele vai ficar perfeito em março. Então você Foda-se, põe no mercado e vamos aproveitar. Põe no mercado, todo mundo vai comprar. Eu tô com esse tal de Skyrim aqui, mas falta uma graninha pra dar uma melhorada nele. Joga essa porra pra vender, vamos ver o que vai dar, né? Mas vamos deixar claro aqui, antes que os haters comecem a encher nosso site de comentário, ninguém aqui tá falando mal do Skyrim até agora, hein? De jeito nenhum. Eu e o Leandro... E eu sou louco pra jogar, eu nunca joguei, tô doido pra jogar. Cara. Eu e o Leandro ainda estamos na expectativa. E o pessoal que jogou, o Vinícius, estão falando que o jogo é bom. Claro, a gente tá falando que todo mundo sabe que tem bug. Mas faz parte do desenvolvimento da evolução do jogo. O jogo é espetacular, né? Não tem como não falar de Skyrim. Assim como não tem como falar de Counter, como não tem como falar de Crysis. São revoluções, né, cara? O Crysis pode todo mundo falar também, é um PC da NASA, mas o gráfico é bonito demais, assim. Eu joguei o Crysis 2 pelo PlayStation, cara. Puta, é fantástico, cara. Nossa, é lindo aquilo. É aquela história, cara. Tem alguns jogos de PC que algumas pessoas conheceram e outras não. Eu e o Lucas, a gente começou o cast falando de alguns jogos. Um joguinho da Ford, o GP da Colar. Então, coisas que mesmo pra quem tem a nossa idade, quem já tinha PC naquela época, nem todo mundo conheceu. Agora, tem alguns jogos que a geração, quem jogou naquela época, sabe quais são. A gente falou do Lemmings, Prince of Persia. Eu acho que o Skyrim tá nesse grupo, cara. Todo mundo vivo que joga hoje, seja console ou PC, vai ter alguma experiência com esse jogo, cara. Sim, e já tá ligado o que é, mais ou menos, né? Ele bomba muito nas redes. Se não jogou, pelo menos ouviu algum amigo falando você tem que jogar isso e tal, e não jogou porque não quis, mas sabe do que a gente tá falando. Sim. E agora o próximo é Mass Effect 3. Tem que jogar. Esse aí eu acho que não sei se o sucesso é tão grande quanto o Skyrim, mas tá criando um hypezinho. Esse daí é um que me deixou puto pelo PlayStation não ter o Kinect, né, cara? Porque os caras estão falando que vai ser fantástico, né, no Xbox, que você vai poder usar o Kinect nele, né, cara? Você viu o que vai mudar, assim ou não? Então, pelo que eu vi, o cara vai, acho que montar armas, algumas coisas assim... como se fosse parece um tutorial, ele montando arma ou... Não acho que o diferencial é o Kinect, não, cara. Então. Ficar fazendo muito movimento, eu quero sentar no bagulho e jogar. Não é isso que os gordinhos nerds gostam de fazer. Então... Não, eu sou do antigo ainda, sentar na poltrona e jogar. Mas eu vi nessa E3 que saiu aí, cara, puta, e um dos vídeos que mais me deixou impressionado foi o do Mass Effect 3, cara, ficou demais. Eu acho que esse vídeo que você viu dele desmontando a arma é do Rainbow Six, ou tô falando merda no Rainbow Six, mas é Ghost Recon, não lembro o que é o começo. Tá. O Mass Effect, a única diferença é que você vai poder usar comandos de voz pra não ter que pausar e clicar e notar o seu personagem usar ativo. Bom, comando de voz o Play 3 pode absorver tranquilo com o PSI, certo? Você tem o microfone. Você tem o microfone ali, se for só comando de voz, não precisar de movimento, dá pra ter isso no PS3 sem problema algum. É o headphone, né? Pode é o sotaque, né? O bagulho reconhecer o sotaque brasileiro. Você vai ter que falar em inglês, né?
Agora que a gente já saiu dos PCs e já voltou pros consoles, vamos fechar com aquela pergunta clássica aí que todo mundo vai ter que responder. O jogo, qual foi o jogo que vocês, a experiência assim máxima que vocês tiveram com jogos de PC? Pô, o jogo? O jogo. Só? Um jogo só. Você diria, não o que você mais jogou em horas, eu não tô perguntando assim, mas o que mais fez parte da sua vida mesmo. Olha, eu vou começar então. Velharia, né? O jogo que eu já falei aqui, o jogo que mais me marcou foi Indiana Jones, sem dúvida. Indiana Jones, A Última Cruzada. Foi um dos primeiros jogos complexos que eu joguei pro computador. Antes de tudo era anda, atira, o bate-bate. Eu já, como adoro anda, bate-bate, o que eu mais jogo, o que me apresentou mais ou menos ao mundo dos games, que eu comecei, parece ter começado com uma tarde e tudo mais, mas eu só fui ver o que era o jogo mesmo, foi com o Double Dragon, cara, no PC do Maurício. Isso que era horrível, dividir teclado e tudo mais. O jogo era ruim, a gente jogou pra caramba. A gente jogou muito, cara. Nossa, mas eu curti muito, cara, do Double Dragon, era muito legal, cara. Então, já que são os velhos falando primeiro aqui, o que eu mais joguei, eu acho que o que mais assim marca a minha vida mesmo foi Lemmings, porque eram, sei lá, foi uns 6 meses jogando. Primeiro emprego, né, Val? Primeiro emprego, estágio. Estágio não é emprego, né, cara? É aquela história, estágio não é emprego, bolsa auxílio não é salário, estagiário não é gente. As 3 regras básicas. Mas realmente, foram 6 meses jogando 4 horas de Lemmings por dia, ganhando um dinheirinho por isso. Foi divertido. Cara, acho que pra falar a verdade, acho que o meu jogo, se eu for ter que escolher, assim, meu favorito mesmo, acho que vai ser Duke Nukem 3D, cara. Que lá marcou minha vida, eu jogo até hoje e eu não canso de jogar. É bom, mano. Dizem que é, né? Não, era bom. É que jogar agora você vai ter que, né, fazer um exercício aí. Tinha alguma cena de, vamos dizer assim, censura 18 anos no Duke Nukem? Vixe, vários? Tinha mesmo, estilo God of War, que o Kratos acha 2 mulheres e vai pro quarto. Nem gráfico tanto, naquela época não dava pra fazer tanto, exatamente, né? então. A única coisa que dava pra você fazer é você apertar o espaço, o Duke Nukem dava o dinheiro, a mulher tirava o sutiã, né? Isso. Era bem divertido. Era o máximo que dava. E você, Vinícius? Cara, eu acho que assim, se eu for falar jogos bons, assim, são muitos, não tem nem como colocar numa lista. Então, como eu disse, eu acho que o mais legal do jogo é a interação que você tem com as outras pessoas, o que isso, né, fora do jogo. Né? Então, pra mim, no caso, são 2, Counter-Strike e World of Warcraft. Por jogar com a galera. Nossa, Counter-Strike eu devo ter gastado uns R$1.000 na Lan House, mas foi tipo muito engraçado. Foi uma fase muito boa. Você ajudou a fazer alguma pessoa largar o emprego e falar, vou viver de Lan House por causa da... Exatamente. E hoje fazer depois ela perder a vida. E hoje tá no farol pedindo dinheiro. Exatamente. Fazer malabarismo.